Com as pastorais da igreja, caminhamos unidos em conjunto, nas pegadas de amor, justiça e fé, da família de Jesus, Maria e José. Família missionária, partilha vida e esperança, anuncia o Evangelho, ousadia, coragem, confiança. Com as crianças no batismo, damos passos até a catequese. Nos anseios dos jovens, na busca de ardor, dos noivos o preparo, a celebração do amor. Família missionária, partilha vida e esperança, anuncia o Evangelho, ousadia, coragem, confiança. Número 3. Com os neocasais ali estamos, com os maduros e estruturados. Os encontros pra família reforçam a união, fortalecem a missão da vida em doação. Família missionária, partilha vida e esperança, anuncia o Evangelho, ousadia, coragem, confiança. Teu sim, és exemplo de amor não sincero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Bom dia a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha pela Rádio Nova M e através da internet. Queremos acolher carinhosamente as pessoas de outras comunidades que hoje vieram celebrar conosco. Sejam todos bem-vindos. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da equipe Cristo Libertador e está assim constituída: ao comentário, Luzia Rosina; ao canto litúrgico, equipe de canto da Catedral; fará a primeira leitura Luiz Carlos, a segunda leitura Marlene. O Evangelho será proclamado pelo diácono Ivo Presente e as preces por Joaquim e Rosina. Esta Eucaristia será presidida por Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos no altar do Senhor as intenções que trazemos em nossos corações e rezaremos também
nas seguintes intenções: em ação de graças pelo aniversário de Mariana, pela saúde de Gustavo e Vanderlei, e pelos falecidos Alzira Augusta de Figueiredo, 8 anos, Diolindo Vieira Lima, 4 anos, Antenor Zanini, falecido ontem, Jorge Luiz Careta, João Pereira Filho, o 4º dia, João Oscar Mariano e Tereza Stabile. Vamos dar início cantando Vinde a mim se estais aflitos. Vinde a mim se estais aflitos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Sou o vosso espaço aberto, de acolhida e de perdão. Sem querer até fez certo quem abriu meu coração. Vinde a mim se estais aflitos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Sobre a cruz abri os braços, para em mim vos acolher. Quero andar os vossos passos e convosco oferecer. Vinde a mim se estais aflitos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. 14º domingo do tempo comum. O profeta, aquele que anuncia com temor e coragem. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Não podemos negar que estamos num tempo difícil para professarmos nossa fé e vivermos de modo coerente a missão de sermos profetas, recebidas no dia do nosso batismo. Mesmo diante da indiferença de boa parte da sociedade, a Igreja tem a missão de continuar profetizando, quer escutem, quer não. E nós, como Igreja Viva, somos ou deveríamos ser também voz profética que testemunha a presença de Deus entre nós. Peçamos hoje que o Senhor nos conceda a graça de não desanimar diante dos desafios e da incredulidade da sociedade. Bem, meus caríssimos irmãos, poucos hoje aqui na catedral, né? O frio está segurando todo mundo na cama ainda. E a vocês que estão sintonizados conosco através da Rádio Nova M e através da internet, vamos iniciar então a nossa celebração neste 14º domingo do tempo comum, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos agora para o nosso exame de consciência. A mensagem de hoje vem da parte de Deus para o seu povo e chamando-o de cabeça dura, raça rebelde, que não ouve, que não escuta, que não obedece. Mas como Deus eu estou presente, eu nunca abandono, apesar das desobediências. Então, vamos examinar nossa consciência, perguntando-nos a nós mesmos, somos obedientes? Ouvimos o que Deus nos manda fazer? Ou somos cabeça dura, teimosos? Examinemo-nos.
Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. É o momento, então, do louvor ao nosso Deus, em agradecimento por tantos benefícios, tantas graças derramadas sobre nós. Cantemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Glória a Deus lá nas alturas. Paz na terra aos seus amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, adoramos, vos glorificamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Nós aqui vos damos graça pela vossa imensa glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és Filho de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. vós que estais à direita do Pai, tende piedade, piedade de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Só vós sois os santos,
Só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passamos para a liturgia da palavra. Deus chama continuamente pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projeto da salvação. Não interessa se essas pessoas são frágeis e limitadas. A força de Deus revela-se através da fraqueza e da fragilidade desses instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de ter me falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo.
Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Bem, meus queridos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão em casa, estão rezando conosco através da rádio Nova M e também através da internet. Bem, estamos então celebrando, vivendo esse 14º domingo do tempo comum. Acabamos de ouvir estamos terminando a primeira parte da nossa celebração, que é a liturgia da palavra. Isto é, nós nos alimentamos na nossa celebração de duas maneiras em Jesus: da palavra, que é Jesus, e da Eucaristia, que é Jesus. É Jesus que nos fala, mas não somente nos fala, porque Ele não é só aquele que fala, mas Ele é a própria palavra. É Ele. Então é Ele na primeira parte, é Ele na segunda parte. Ele que se oferece ao Pai por nós. Então nós acabou de falar. Falou no Antigo Testamento e falou no Novo Testamento. Por que Ele falou no Antigo Testamento se Ele nasceu no Novo? Porque Ele é a palavra desde sempre. Deus nunca falou nada se não fosse através do Filho. Naturalmente que no Antigo Testamento Ele usou outros instrumentos. Ele usou os profetas, Ele usou os acontecimentos da história. Mas no Novo Testamento, então, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, ele começa assim: muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Portanto, sempre é Ele a palavra. Então, o que nos falou? Na segunda leitura, São Paulo então está se apresentando como alguém com problemas, está machucado, tem um espinho que o está incomodando. Então, ele tinha recebido um pouquinho antes, na carta que ele escreve aos cristãos de Corinto, ele disse: eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas maravilhosas que a mente humana não é capaz de descrever. Um pouquinho antes ele tinha falado quanto que eu sofri por causa de Jesus, as flagelações, apedrejamento, prisões, etc. E agora então ele está escrevendo a essa comunidade dizendo: mas apesar de tudo isso, de ter sido assim glorificado de certa maneira, eu estou sentindo em mim algo assim muito difícil. Pedi a Deus que me libertasse. Ele me disse: você tem a minha graça, chega. A graça vai estar com você. É na fraqueza que se mostra aqui a grandeza. Então São Paulo diz: agora eu me glorio nas minhas fraquezas, nos meus sofrimentos, nos meus problemas, porque quando eu me sinto fraco é que Deus vem com a sua graça e derrama sobre mim. Isso é uma maneira de nos ensinar também que quem é importante é Jesus. Quem é importante é o meu Deus. O padre, o bispo, seja lá quem for, somos instrumentos. Eu tenho algumas pessoas que vêm se confessar: faz tempo que eu não venho na igreja. Por quê? Aí eu briguei com o padre. Se aí Jesus, que espaço ocupa na sua vida? O padre é mais importante do que Jesus? O que é isso? O padre é um homem pecador, ele vai muitas vezes ofender, vai pecar, vai errar. Mas por causa do padre você se afasta de Jesus? Que fé que você tem nesse Jesus, meu Deus? Nunca se pode fazer uma coisa semelhante. Erramos, ofendemos, machucamos. Outras vezes existem palavras e calúnias. Agora, por causa disso, daquilo, eu me afasto de Jesus? Nunca. Posso não ir naquela comunidade, vou na outra, mas não me afasto de Jesus de maneira nenhuma. É São Paulo na segunda leitura. As outras três leituras estão relacionadas. Vejam Deus que está falando da nossa teimosia, da nossa cabeça dura. Isto é, Deus insiste, fala, envia profetas, nos corrige, mas nós não o entendemos. A primeira leitura do profeta Ezequiel
está ali em torno ao 590, mais ou menos, essa leitura. O povo, 597, já uma parte do povo de Israel já tinha sido levado como escravo para a Babilônia por Nabucodonosor. E é nessa hora que Deus então está falando, porque já estava, o profeta Ezequiel era um sacerdote. Então, como ele tinha sido levado para a Babilônia, não podia mais oferecer sacrifícios, ali não tinha, o templo não estava mais, não existia ali. Então, o povo está nessa situação, o povo está se revoltando contra Deus, porque foi levado como escravo para a Babilônia. E através do profeta, então, Deus vai dizer, é um povo rebelde, um povo que não ouve a minha palavra, porque eu já falei através do profeta Jeremias, Deus já tinha falado tantas vezes, e não só do profeta Jeremias, outros profetas falando, mudem, convertam-se, vocês estão errados, não façam assim. Erraram, estão pagando pelo erro e o culpado sou eu. Então aí está, você vai falar para eles. Eu estou enviando você para falar para esse povo. E a expressão que é usada aqui é muito forte, né? Filho do homem envia aos israelitas nação de rebeldes que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Você vai dizer para eles, a esses filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou enviar você. E você vai dizer, assim diz o Senhor. Então o que eu estou dizendo, o profeta, não é? Apesar de ser um homem limitado, o seu pecado, suas falhas, você vai dizer, o Senhor disse. Então não importa quem está dizendo, importa o que está sendo dito e de quem está vindo esta mensagem. Eles não vão entender, não vão aceitar, mas não importa. É importante aqui que eles saibam que apesar de tudo, eu estou enviando um profeta. Eles saibam que a minha palavra está sendo transmitida. Eu, apesar da teimosia, da desobediência, eu continuo presente, não abandono. E é mais ou menos isso que está também no Evangelho de hoje, né? Jesus está na sua terra, na sua cidade, lá em Nazaré. Ele viveu ali 30 anos, viveu uma vida comum, como carpinteiro. Naturalmente aprendeu também essa profissão lá de seu pai adotivo, São José. Está ali trabalhando, produzindo, ganhando o seu pão de cada dia. E junto com Nossa Senhora, com Maria, que está ali presente. Mas os dois estão escondidos, não sabemos quando é que São José faleceu. Mas, em todo caso, os dois estão ali vivendo naquela cidade, a vida comum, escondidos praticamente, iguais a todo mundo. E de repente, 30 anos, agora Jesus deixa a sua profissão, com a qual ele trabalhou e ganhou o seu pão, e agora vai anunciar a palavra de Deus. E quando ele começa a falar justamente no sábado, às 9 horas da manhã, na sinagoga de Nazaré, começa a transmitir uma palavra de Deus que certamente durante todos esses 30 anos, entre aspas, ele estava aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Então agora ele sabe onde estão as passagens que interessam na Bíblia, conhecendo os livros todos, ele vai então falar, transmitindo, agora completando aquela palavra que foi anunciada no Antigo Testamento, ele está apresentando agora. E o que acontece? O que é isso? Onde que ele tem essa sabedoria? De onde veio tudo isso? Mas ele é alguém de nós, ele estava aqui, mora aqui. Quem é ele? Fazendo prodígios também. E vejam, e não aceitando aquele Jesus que estava falando. E assim vem a tristeza de Jesus. Nenhum profeta é bem aceito na sua pátria, na sua família. E não pôde fazer milagres. Então a falta de fé daquela gente impediu Jesus que ele realizasse mais milagres. É a expressão que ele está aqui, não é? Eles ficaram apenas, então, e ali não pôde fazer milagre algum. Não pôde. Por que não pôde? Porque depende de nós. Porque a sua graça é derramada sobre todos nós. Mas se nós nos fechamos, Deus não vai arrebentar a porta para poder entrar.
Não, ele respeita a nossa decisão, nossa vontade. Então não pôde fazer milagres. Então nós impedimos, entre aspas, que Deus faça aquilo que quer, porque não acreditamos, não aceitamos. Cabeça dura, coração de pedra, não observamos. Admirou-se com a falta de fé deles. E Jesus depois continuou o seu caminho, indo anunciar a palavra de Deus para os outros povoados. Mas o que tem um ponto muito importante no texto de hoje é justamente esse que São Marcos está dizendo. Quem é esse Jesus? Nós conhecemos os seus irmãos, estão aí. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, são 4 irmãos. Então como é que nós chamamos Nossa Senhora de virgem? Se Jesus tinha 4 irmãos, é isso que os nossos irmãos evangélicos dizem, porque pegam esse texto e não leem o resto. Então ficam dizendo que Nossa Senhora teve outros filhos. Mas por que a gente não vai estudar um pouquinho melhor a Bíblia? O que acontece? Pega esse texto e mostra para um católico. O católico lê isso aí e diz assim, nossa, é verdade, então os padres ou a igreja está ensinando errado. Por que está dizendo que Nossa Senhora então é virgem, se ela teve não só Jesus, mas outros 4 filhos, como está? Isso está, esse texto, esses nomes estão no Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 6, e está também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Está ali. Mas é porque eles não tinham, naquela época, na língua deles, o nome de primos, de cunhados, de sobrinhos, de tios. Se os senhores pegarem o livro do Gênesis, lá 1900 anos antes, os senhores vão ler lá que Abraão chama o seu sobrinho, que é filho do seu irmão, não chama de sobrinho, mas chama, nós somos irmãos. Somos irmãos nada, eu sou tio e você é sobrinho. Mas é que hoje nós classificamos assim. Hoje nós usamos a expressão assim comum, dizendo assim, nós somos parentes. O que é ser parente? Ser parente é primo, é tio, é mãe, é filho, somos parentes. Não é isso? Uma palavra parente para dizer esta afinidade. Antigamente, naquela época, usava a expressão irmão. E como é que nós provamos isso? Pegando o Evangelho de São Mateus, por exemplo, né? Então, o Evangelho de São Mateus que fala dos irmãos de Jesus aí, mas ele vai, quando está no momento da cruz, então vocês vejam lá o capítulo, quando está falando da morte de Jesus, peguem a Bíblia em casa, vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo a gente aqui pela internet, peguem aí, vejam lá, o capítulo é o 27 de São Mateus. Então diz assim, quando Jesus está pregado na cruz, grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Está aqui, os 2 primeiros da lista de hoje. Ali, Tiago e José. Agora tem outra mãe, não é Nossa Senhora. Mas então por que fala aqui Nossa Senhora que é irmã? Porque é parente. Mas como é que nós sabemos que é parente? Pega o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, que está falando também da morte de Jesus, está colocando lá, diz assim, é o capítulo 19. Pode ver aí na sua Bíblia, né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. São Mateus diz que essas mulheres estavam lá. Agora, São Mateus não diz que Maria, essa que está ali, a mãe de José e de Tiago, fosse irmã de Maria. São João está dizendo. Então, quando São Paulo está na carta aos Gálatas, ele está indo para Jerusalém, então ele escreve que ele foi lá para Jerusalém depois de 3 anos, foi se encontrar com Cefas, que é Pedro, e com Tiago, o irmão do Senhor. Portanto, o Tiago, irmão do Senhor,
é aquele apóstolo que vocês pegam na lista dos apóstolos. Mas quando São Mateus, São Lucas e São Marcos colocam a lista dos apóstolos, falam que esse Tiago é filho de um outro homem, não de José, e de uma outra mulher. E quando se fala, por exemplo, aí está então que o Tiago e José são filhos de Maria, irmã, né, de sua irmã Maria, que é mulher de Cleofas. São Judas, então, que é um dos que está sendo nomeado aí, quando ele está se apresentando na carta que ele escreve, é a última carta antes do Apocalipse. Então, São Judas começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Pronto, nós já temos 3 aqui. 3 filhos que não são filhos de Maria. Então, o primeiro é o Tiago, o segundo é o José, o terceiro é o Judas. Não Judas ou Iscariotes, né? Mas Judas. Então, Judas, servo de Jesus Cristo. Não é irmão, não está falando. Mas irmão do Tiago. O irmão do Tiago, cuja mãe é Maria, mulher de Cleofas. Basta a gente ler um pouquinho mais a Bíblia, para não fazer confusões. Então a igreja não está ensinando coisa errada. Então lembrem-se do seguinte, isso é uma expressão que o Papa usou nessa semana passada, assim. Passam-se os povos, os impérios, as nações, vão desaparecendo. O Império Romano, que tanto perseguiu a igreja, que tanta força tinha, desapareceu. Os povos desapareceram, foram mudando de divisões de nações. As nações passam as culturas, passam as ideologias. Agora estamos com a ideologia do gênero por aí, né? Todas essas coisas passam. A igreja não, porque é divina. Apesar dos nossos pecados, diz o Papa, apesar da fraqueza do homem, do padre, do diácono, do bispo, sei lá de quem, do Papa, apesar de tudo, a igreja vai para frente, porque ela está fundamentada sobre a própria rocha, que é o próprio Jesus Cristo. Então é isso que é importante na nossa vida. Não nos afastemos jamais do Senhor Jesus. Creio em Deus Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antes das preces, eu me esqueci de dizer uma coisinha. Entrem no Google e na pergunta, né? Fazendo a pergunta, perguntem ali. Quantos são os irmãos de Jesus? Uma coisa assim. Vocês vão ver todas ali, as várias respostas, e todas aí com as citações bíblicas, porque os senhores não podem acompanhar comigo, porque vocês não têm a Bíblia aqui, mas em casa os senhores têm. Vão lá e perguntem Google, né, no Google, quais são os irmãos de Jesus. Vamos agora então para as nossas preces. Vamos nos colocar então diante do nosso Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso irmão e nosso Salvador, e através dele peçamos ao Pai. Para que Deus, que sempre nos ama, continue a enviar para o nosso meio seus profetas, a fim de que, transmitindo, sem engano, sua palavra, semeie em nós o seu reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
para que estejamos atentos à palavra que nos é proclamada, para produzirmos frutos e não sejamos contados entre os filhos de cabeça dura e bando de rebeldes, como ouvimos do profeta Ezequiel. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que em nossas famílias os pais sejam os primeiros a profetizar em nome de Deus, levando aos filhos suas leis e seus ensinamentos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que leiamos mais a Bíblia e aumentemos nossos conhecimentos sobre a palavra de Deus e não nos deixemos enganar por doutrinas falsas que buscam nos afastar da verdadeira igreja de Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Façamos a nossa oferta com o canto número 15. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial, a luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto, o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração eucarística de hoje, a número 5, é a oração que existe só no Brasil. E ela foi feita por ocasião do Congresso Eucarístico que aconteceu em Manaus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar.
Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisesses ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo, rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Celso Antônio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, especialmente Antenor Zanini, falecido ontem, João Pereira Filho, ao 4º dia, também aniversário de morte de Alzira Augusto de Figueiredo, de Eolindo Vieira Lima, João Oscar Mariano, Jorge Luiz Careta e Teresa Stabile, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino
que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros na paz de Jesus Cristo. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O canto de comunhão está no número 19. Um rei fez um grande banquete, o povo
já foi um cordeiro imolado. A mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado. Eu me sinto feliz perto de Deus, em achar um abrigo no Senhor. O rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado. Eu agora estarei sempre com ele, pois me veio trazendo pela mão. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado. Vosso plano de amor me vai guiando para chegar finalmente em vossa glória. O rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado. Quem se afasta de vós nada consegue, quem se alegra sem vós não é feliz. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado, a mesa já está preparada, já foi um cordeiro imolado. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nesta semana, começando amanhã à noite, nós, os padres da Diocese de Apucarana, estaremos fazendo o nosso retiro anual e vai acontecer em Londrina. Então, amanhã, as missas são normais, eu estarei celebrando as duas. Na terça-feira, não haverá missa, então, porque nós estamos lá. Então, não haverá. Quarta-feira também ao meio-dia. Na quinta-feira eu estarei já de volta, porque o retiro vai terminar
ao meio-dia na quinta. Então, já sabe. Então, amanhã normal, terça não, quarta não, quinta à noite. Nós estaremos celebrando a missa. Os senhores estão com o comunicando nas mãos, aí tem várias informações, a lista é grande. Eu vou somente chamar a atenção sobre aquilo que é mais urgente, né? Vamos ter encontro pastoral de saúde, vai haver, então, um mundo de coisinhas aqui. Vai haver também um encontro de jovens, daí no dia 11, do Arraiá do Renascer, e também do ECC, no mesmo dia 11, sábado próximo, portanto. Aí temos ali no meio, Jornada Diocesana da Juventude. Então, no próximo sábado, dia 18, não o próximo, no sábado, dia 18, começa um encontro diocesano dos jovens em Apucarana, mas vai terminar no domingo. Esse encontro vai acontecer, começa aqui na Praça Rui Barbosa, está aí marcado, né, às 5 horas da tarde, início do evento com a caminhada histórica do Jubileu da Juventude em nossa diocese. Então aqui começa na praça e vai até o Nossa Senhora da Glória, lá embaixo. Depois à noite, eles têm que dormir. Onde? Então vem jovens de toda a diocese. Parece-me que para a catedral, os números não estão certos, nós temos que arrumar 80 lugares para eles passarem para ir dormir. Então, nós precisamos da colaboração de vocês, se vocês podem nos ajudar. Então, 1 ou 2 nas casas. Para isso nós precisamos dos nomes das famílias que querem acolher um jovem ou 2 jovens na casa, somente à noite para dormir. E o café da manhã, naturalmente. Depois, o almoço vai ser lá embaixo, Nossa Senhora da Glória, lá na Glorinha, e com a missa que vai ser presidida por Dom Celso, e Dom Luizinho estará então pregando como se fosse um retiro, né? Falando com eles ali na parte da manhã do domingo, dia 19. Contamos com a colaboração de vocês. É incômodo? Certamente é. Mas é sempre aqui a catedral e aqui a sede. Então, as outras paróquias também estarão acolhendo, porque nós temos que acolher todos esses jovens. Quem puder colaborar, nós agradecemos de coração. Também nesse mesmo dia, estará acontecendo no domingo, dia 19, das 8 da manhã até as 4 da tarde, o Congresso Decanal das Famílias. Isto é, as famílias da sede, que nós temos os decanatos aqui na diocese, né? Decanato Norte, Decanato Centro-Norte, Decanato Apucarana, Decanato Centro e Decanato Sul. São 4, 5 decanatos. Então, o nosso vai acontecer. Então, o nosso decanato é aqui, todas as 12 paróquias aqui da cidade de Apucarana. Então, nesse dia também vai acontecer esse encontro de casais. Nós já convidamos aí os casais representando os vários serviços para esse encontro, essa reflexão. Eu acho que chega, né? Vamos então encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Um bom domingo a todos. Ide em paz. Nos veremos então domingo que vem, se Deus quiser. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Folhetos nas pontas dos bancos, por favor. Agradecemos à Rádio Nova M e também as pessoas que nos acompanharam pela internet, por ter dado mais esta oportunidade de levar a palavra de Deus a tantos que não puderam vir. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana abençoada. Com as pastorais da igreja, caminhamos unidos em conjunto, nas pegadas de amor, justiça e fé, da família de Jesus, Maria.
Maria e José, família missionária, oh, partilha a vida e esperança, oh, anuncia o Evangelho, oh, ousadia, coragem, confiança. Com as crianças no batismo, damos passos até a catequese. Nos anseios dos jovens, na busca de ardor, dos noivos o preparo, a celebração do amor. Família missionária, oh, partilha a vida e esperança, oh, anuncia o Evangelho, oh, ousadia, coragem, confiança.